Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Vou gravar para vocês algumas dicas de exercícios, fazer algumas correções. O assunto será hoje em torno de Teorema de Pitágoras. Espero poder contribuir de alguma forma com os estudos de vocês. Peço que se inscrevam no meu canal para poder me auxiliar. O primeiro exercício aqui, ele fala o seguinte: dois navios partem de um mesmo ponto, no mesmo instante, e viajam com velocidades constantes em direções que formam um ângulo reto. Então, dois navios partem de um único ponto e a trajetória que eles vão descrever vai formar um ângulo de 90 graus um com o outro. Depois de uma hora de viagem, um percorreu 12 quilômetros para o oeste e o outro 9 quilômetros para o sul. Qual a distância diagonal entre os dois? Então, um navio foi, né, nessa direção, o outro para cá. Qual que será a distância diagonal entre os dois navios? Então, nós vamos utilizar aqui o Teorema de Pitágoras. Eu deixei aqui uma resolução muito bem detalhada para vocês. Eu coloquei aqui um triângulo retângulo, né? Um triângulo onde há um ângulo de 90 graus. E coloquei aqui, ó, c quadrado é igual a quadrado mais b quadrado, que é o Teorema de Pitágoras, que fala o quê? Que a área desse lado maior aqui, ó, né, tem o triângulo, esse triângulo que eu estou passando com a setinha, a área que vai se formar, né, no lado que está maior no triângulo, se eu pegar esse lado aqui do triângulo e formar um quadrado perfeito aqui, ó, e calcular a área, essa área vai ser igual à soma das outras duas áreas formadas com os lados do triângulo. Então, deixa eu tentar de uma outra maneira. Eu tenho um triângulo que tem os três lados. O lado maior dele, se eu fizer um quadrado, calcular a área dele, essa área vermelha vai ser igual à soma das outras duas áreas. Então, o Teorema de Pitágoras fala que o quadrado da hipotenusa, que é esse lado maior, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu fiz o cálculo bem detalhado. Ó, x ao quadrado, no caso, eu chamei esse lado maior aqui de x, esse lado maior aqui é o x, é igual 12, que é uma distância percorrida por um navio, 12 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, que é a distância que o outro navio percorreu. Então, ficamos assim, ó, que x ao quadrado, que é o lado que eu quero saber, esse que eu estou passando a seta agora, é igual 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, dá 144, mais 9 vezes 9 dá 81. Juntei os dois, deu 225. Então, eu fiquei que x ao quadrado é igual a 225. Vou calcular a raiz de 225. X é igual a raiz de 225, que dá 15. 15 vezes 15 dá 225. Então, ou seja, o navio que um percorreu 12 e o outro percorreu 9, depois de um certo tempo, se eu querer saber qual é a distância de um até o outro, eu aplico o Teorema de Pitágoras e obtive 15 quilômetros. Então, a distância diagonal aqui entre os dois navios foi de 15 quilômetros. Então, um exercício bem interessante, é muito utilizado o Teorema de Pitágoras, e eu acho que eu tenho mais alguns na frente aqui para poder fazer com vocês. Esse exercício aqui é bem tranquilo também. Eu coloquei para vocês um quadrado de lado L, e ele quer que nós encontremos aqui a expressão que relaciona corretamente o perímetro deste quadrado. O que é perímetro? Perímetro, vocês têm que lembrar que é a soma dos lados. É eu somar esse lado, mais esse, mais esse, mais esse. Somar os quatro lados. Você imagina eu fazer um cercado para criar animais, eu vou ter que comprar tela para colocar nesse lado que eu estou passando com a seta, nesse e nesse, nos quatro lados. Então, teria uma expressão que seria L mais L mais L mais L. Na sequência, eu deixei bem detalhado aqui e falo o seguinte, ó, o perímetro é igual à soma dos lados. Então, o perímetro vai ser igual a L mais L mais L mais L. Se eu juntar os quatro, somar os 4L, eu vou ter 4L. Então, essa questão é bem tranquila, né? O perímetro é igual a 4L, letra B. A outra questão, ela quer saber a expressão que calcula a área deste quadrado também. A figura abaixo mostra um quadrado cujos lados medem L.
A expressão que relaciona corretamente a área A com a medida do lado deste quadrado L está indicada em qual alternativa? Eu tenho que lembrar que a área é o interior, né, toda a superfície aqui dentro do quadrado. Para calcular a área eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer lado vezes lado. Eu fiz esse cálculo bem detalhado para vocês aqui também, ó. Fórmula do cálculo da área do quadrado. É lado vezes lado. Ou pode ser lado ao quadrado. Então a área eu escrevi de novo aqui, lado vezes lado, e vai ser L ao quadrado. Então, voltando aqui, é a letra B, a expressão para calcular a área desse quadrado vai ser L elevado ao quadrado. Se aqui valer 10 e aqui valer 10, vai ser 10 vezes 10, que daria 100 centímetros quadrados, 100 metros quadrados, dependia da unidade de medida dos comprimentos. Então, é um exercício bem tranquilo, só para a gente poder fixar mesmo. O próximo exercício aqui é sobre o Teorema de Pitágoras também. Né? Eu tenho três cidades, né? A cidade B, a C e a A. E da cidade B até a cidade C, a 40 quilômetros. Da cidade B até a cidade a 50 quilômetros. Qual será a distância entre a cidade A até a cidade C? Olha para você ver, ele colocou aqui um símbolo de um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, na figura estão apresentadas três cidades. Deseja-se construir uma estrada que ligue a cidade A até a cidade C, com o menor comprimento possível. Qual deverá ser o comprimento dessa estrada? Então, eu tenho que saber essa medida aqui. Atenção aqui para uma coisa. Esse lado de 50 quilômetros a hipotenusa do triângulo. Por que, que é o 50? Para a gente poder localizar a hipotenusa, nós temos que encontrar primeiro o ângulo de 90 graus, que é esse aqui, e sempre a hipotenusa estará oposta ao ângulo de 90. Então, se aqui é 90, a hipotenusa do outro lado. Então, vou fazer 50 ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais essa medida desconhecida ao quadrado. Eu fiz os cálculos bem detalhados, coloquei de novo aqui a representação para a gente poder entender o que é efetivamente o Teorema de Pitágoras. Eu tenho um triângulo branquinho com três lados, o lado B, o A e o C. Se eu fizer um quadrado com o lado C, um quadrado com o lado B e um quadrado com o lado A, calcular a área dos três quadrados, a área do quadrado C vai ser igual à soma dos quadrados A e B, que é o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o Teorema de Pitágoras está aqui. Como a nossa situação a hipotenusa é 50, eu vou ter que começar com ela primeiro, né? Então, ficou 50 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 40 ao quadrado. Mas por que eu não comecei com x ao quadrado é igual? Porque, pessoal, sempre vai ser a hipotenusa primeiro. Tá? Primeiro vem a hipotenusa. Então, 50 é a hipotenusa. Então, 50 ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais x ao quadrado. 50 ao quadrado deu 2.500, repetiu o x ao quadrado. 40 ao quadrado deu 1.600. Eu vou passar esse 1.600 para o primeiro membro, subtraindo, ficou 2.500 menos 1.600, que é igual o x ao quadrado permaneceu. 2.500 menos 1.600 deu 900, que é igual a x ao quadrado. Eu tenho que descobrir o valor do x, o meu x está ao quadrado. Tenho que fazer a operação inversa, que é a radiciação. Então, x é igual a raiz de 900. X deu 30. Então, da cidade C até a cidade A, há um total de 30 quilômetros. O outro exercício aqui, pessoal, é o seguinte. Em um recente vendaval, um poste de luz de 9 metros de altura quebrou-se em um ponto a uma distância x do solo. A parte do poste acima da fratura inclinou-se e sua extremidade superior encostou-se ao solo a uma distância de 3 metros do mesmo. A que altura x do solo o poste quebrou? Então, o vento bateu no poste, o poste quebrou, ficou uma altura x em pé, a ponta do poste ficou a 3 metros da base
e nós queremos descobrir a que altura X o poste quebrou. Aqui, ó, qual a altura do solo que o poste quebrou-se, que é essa altura X aqui. Então aqui ó, nós temos a hipotenusa, um cateto e um cateto, né? Eu fiz esses cálculos bem detalhados. Vamos ao Teorema de Pitágoras de novo. Aí eu escrevi assim, ó, Teorema de Pitágoras, 9 menos x ao quadrado. Por que 9 menos x? Pessoal, se o poste estivesse todo em pé, ele não tem 9 metros de altura, que ele falou aqui, né? O poste todo tem 9 metros, só que ele quebrou a uma altura x do solo. Então, a minha hipotenusa é 9 metros menos o que ficou em pé. A hipotenusa é 9, que é isso tudo, que seria o poste todo. A hipotenusa seria o poste todo tem 9 metros. Só que a hipotenusa, que é a parte que ficou, que é isso que eu estou passando com a seta, vai ser os 9 metros, que é o total, menos o que está em pé. O que está em pé. Então, 9 menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Eu quero descobrir essa medida, né? Quero descobrir essa medida. Aí eu fiz os cálculos aqui, ó. 9 menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. 9 menos x ao quadrado é a mesma coisa que 9 menos x vezes 9 menos x, que é igual a x ao quadrado mais... Aqui ficou errado, pessoal. 3 ao quadrado é 9. Aí não tem esse quadrado aqui, vocês vão desconsiderar, fazendo um favor. Não vou gravar o vídeo de novo só para tirar esse quadrado, não. Então, aqui, ó, 3 ao quadrado dá 9. Não tem esse quadrado aqui, tá? Ela repetiu 9, o 9 continua aqui. Então, eu vou fazer, ó, 9 vezes 9 deu 81. 9 vezes x deu menos 9x. Agora, eu vou fazer esse menos x vezes o 9, que vai dar menos 9x. Agora, eu vou fazer x vezes x. X vezes x dá x quadrado. Menos vezes menos virou mais aqui, que é igual a x ao quadrado mais 9. Eu já fiz o cálculo aqui, ó, 3 ao quadrado, 9. Só a gente considerar esse quadradozinho aqui desse 9. Aí nós ficamos 81 menos 9x mais x quadrado, que é igual a x quadrado mais 9. O que eu vou fazer aqui? Ó? 81 repetir. O menos 9x com esse menos 9x ficou menos 18x mais esse x quadrado. Esse x quadrado eu passei para o outro lado, tá? Eu passei para o outro lado menos x quadrado, que é igual a 9. Aí aconteceu, esse x quadrado com esse menos x quadrado eu posso cortar, vai desaparecer, e ficamos com 81, esse 9 eu passei para o outro lado menos 9, não, 81 permaneceu, o 9 eu passei para cá, menos 9. E o 18x, o menos 18x, eu passei para cá, 18x positivo. 81 menos 9, 72, que é igual a 18x. Eu não quero descobrir o valor do x, eu passei o 18 dividindo o 72. 72 dividido por 18 deu 4. Então, o poste quebrou-se a 4 metros do chão. Tá bom? Muito bem, pessoal. O próximo exercício nós temos o seguinte: eu tenho um gráfico onde foi representado várias modalidades esportivas, futebol, vôlei, basquete, natação, outros. Houve um grupo, foi feita uma pesquisa com várias pessoas, foram feitas perguntas para 2.000 pessoas qual modalidade esportiva eles preferiam. E cada um deu a sua indicativa e houve as porcentagens, ou seja, 40% prefere futebol, 5% outros, 10% natação, o vermelho 15% basquete, esse violetazinho 30% vôlei. Observando os percentuais informados pelo gráfico, qual a quantidade de pessoas que praticam o basquete? Então, uma questão eu coloquei só para a gente poder já treinar esses assuntos. Vou gravar outros vídeos envolvendo porcentagens. Eu tenho aqui 2.000 pessoas. Qual que é a porcentagem que prefere basquete? Você vai olhar lá no basquete quantos por cento que são? 15%. Vamos calcular 15% de 2.000.
né? 15% é só escrever 15 dividido por 100 vezes os 2.000, que é a quantidade total. Como que faz essa conta? Você multiplica 15 vezes 2.000, que deu 30.000, dividido por 100. Né? Eu posso cortar aqui, ó, 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo e vai sobrar um total de 300 atletas jogam basquete. Então, pessoal, obrigado, espero ter ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo e se inscreva no canal para poder me auxiliar.